Fará uso da palavra a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e por estarmos vivenciando esse momento histórico da história do nosso país. Quero cumprimentar de um modo muito especial nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar também a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o querido ministro Messias, da Advocacia Geral da União, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o parceiro de jornadas de plano de transformação ecológica, Fernando Haddad, e minha querida amiga Soninha Guajajara. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, abraçando aqui também todos os presentes e os colegas de trabalho do governo do presidente Lula, no lançamento do Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes do Estado brasileiro. É com grande prazer, mas também com enorme sentido de responsabilidade, que saúdo aqui, reunidos os chefes dos poderes constituídos de nossa nação, para a assinatura deste pacto. Como professora de História, me cabe recordar que a humanidade, inspirada por pensadores como Montesquieu, Rousseau, Locke, Tocqueville, Kant e Hannah Arendt, foi moldando diversos pactos que consolidaram a estrutura política das democracias modernas. Esses teóricos se diferenciavam em diversos e profundos aspectos. Contudo, em todos havia um ponto em comum. Os pactos deveriam preservar a dignidade humana e as liberdades. No entanto, em um mundo onde a crise climática ameaça a própria sobrevivência da humanidade, é imperativo que os pactos possam ir se expandindo e os seus objetivos também, incluindo a proteção da natureza. O direito ao meio ambiente saudável é, de fato, um direito humano fundamental. Sem um planeta saudável, não pode haver justiça, liberdade ou igualdade. Hoje, nós aqui reunidos, Legislativo, Executivo e Judiciário, para enfrentar o maior desafio de nossa geração, a preservação de nosso país e de nosso planeta para nossos filhos e filhas, para nossos netos e netas. O pacto entre os três poderes do Estado brasileiro para a transformação ecológica segue a tradição de garantir a proteção dos direitos humanos, mas agora de forma ampliada. Segundo o IPCC, painel de especialistas da ONU, que monitora a mudança do clima, o aquecimento global impactará de forma mais dramática os trópicos, onde está o nosso território, aumentando de forma desproporcional os eventos climáticos extremos, afetando gravemente o crescimento econômico, acelerando as desigualdades e a pobreza em todo o mundo. É urgente transformar esse cenário e é nesse sentido que unimos forças para uma transição justa, para um novo modelo baseado nas dimensões social, econômica, ambiental e cultural da sustentabilidade. A transformação ecológica inclui a preservação ambiental, mas vai muito além dela. A construção do pacto entre os três poderes consolida o consenso político e institucional sobre a necessidade dessa transformação
e estabelece um marco de cooperação e coordenação na direção de um novo ciclo de prosperidade. É a reafirmação do nosso imperativo ético, um compromisso que não se restringe a nós, autoridades públicas, servidores e gestores que atuam nos 3 poderes da República. É um dever de todas as pessoas, das empresas, do setor produtivo, nas cidades, nos campos e nas florestas. A transformação ecológica é uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento a partir de relações saudáveis com a natureza e seus biomas e os povos indígenas e comunidades tradicionais, de forma a possibilitar a geração de riqueza e sua distribuição justa e compartilhada, com melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Uma nova forma de pensar e executar políticas de desenvolvimento capazes de obter novos ganhos de produtividade, gerar emprego de qualidade e promover o uso sustentável de nossos recursos, que inclui a proteção ao meio ambiente. Esse novo pacto reconhece que o bem-estar humano está intrinsecamente ligado ao equilíbrio ecológico. A justiça ambiental, portanto, torna-se uma extensão da justiça social e a preservação dos recursos naturais é uma condição necessária para o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos. Como servidores e gestores públicos, não há maior responsabilidade do que elegermos as próximas gerações. Em algum sentido, é o que deve ser feito pela própria política. Para a filósofa Hannah Arendt, se o mundo deve conter um espaço público, ele não pode ser erigido para uma geração e para os que vivem hoje. Ele deve transcender o tempo de vida dos homens mortais. Para muitos povos indígenas das Américas, as decisões coletivas devem sempre considerar seu impacto nas próximas gerações e a nossa primeira ministra indígena da República Federativa do Brasil, Sônia Guajajara, que o diga. Nossa herança comum, no entanto, está ameaçada por nossas próprias ações. A mudança do clima causada pelo homem é o principal sintoma do esgotamento do atual modelo produtivo, baseado na exploração sem freios da natureza e das pessoas. Nos últimos anos, tivemos demonstrações inequívocas dos impactos das emissões de gases de efeito estufa, do desmatamento, da ocupação desordenada dos territórios sobre nossas vidas e a vida de nossas famílias. A escassez, as secas na Amazônia e no Pantanal, as enchentes no Rio Grande do Sul são exemplos mais gritantes da crise climática e dos eventos climáticos extremos que já estamos vivendo. A insustentabilidade dos recursos naturais, estimulada por modelos produtivos que não consideram a preservação das bases naturais do nosso desenvolvimento, é a razão pela qual estamos aqui para repactuar nossa relação uns com os outros, com o Estado e com a própria natureza. Essa revolução na forma de nos relacionarmos é a reestruturação das matrizes econômicas, da produtividade, da produção de energia, que valorizem a sustentabilidade e incentive o consumo consciente. Ao redefinir nossas bases econômicas, culturais e tecnológicas, estamos pavimentando o caminho para um futuro mais justo e equilibrado, onde o progresso se alinha à preservação ambiental e o bem-estar para toda a coletividade. O que temos no pacto que hoje será apresentado para a sociedade brasileira, e não tenho medo de dizer para o mundo, nas palavras de um grande amigo que vem acompanhando essa
agenda desde a ECO 92, meu secretário executivo, João Paulo Capobianco, é como se tivéssemos aqui, senhor presidente, senhores presidentes, uma reedição do tamanho do Brasil da Carta da Terra. Eu fiquei extremamente e positivamente surpreendida, senhores ministros, ministro Gilmar Mendes e todos que estão aqui, senhores parlamentares, com o conteúdo desse pacto. Esse pacto é a assinatura de que nós queremos um futuro para os nossos filhos, nossos netos e netas, mas também para os sistemas alimentares, para o sistema de geração de energia, para o sistema da produção industrial e todas as formas de produzir o bem-estar humano em bases que sejam economicamente próspera, socialmente justa, culturalmente diversa, politicamente democrática e ambientalmente sustentável. Muito obrigada. Pronuncia-se neste momento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento o senhor presidente da República e, na pessoa dele, todas as autoridades que compõem esta mesa. E cumprimento muito especialmente, queria dar esse destaque, a dois dos grandes negociadores desse pacto, que foram a Aline Osório e o Dario Duriga. Há três conceitos-chave aqui, senhor presidente, senhores ministros, que eu acho que merecem destaque e que estiveram no centro das nossas preocupações: desenvolvimento sustentável, mudança climática e transição energética. Falo um pouquinho sobre cada um deles e como ele nos inspirou no desenvolvimento desse pacto. O desenvolvimento sustentável, como todos nós sabemos, é um conceito à frente. A ideia de desenvolvimento como aprimoramento das condições de vida de uma maneira geral e acesso a bens materiais e imateriais, tradicionalmente tinha uma dimensão econômica com a geração de riquezas e uma dimensão social com a sua distribuição justa. Hoje em dia, agrega-se esse novo conceito. O desenvolvimento tem que ser sustentável, no sentido de que tem que preservar o meio ambiente e não pode exaurir os recursos naturais, comprometendo as próximas gerações. Esse é um conceito básico e hoje, no mundo contemporâneo, ele se insere dentro do contexto de mudança climática. Nós estamos vivendo um problema no mundo marcado, sobretudo, pelo aquecimento global. Até algum tempo atrás, esse problema era visto como um problema de proteção das futuras gerações. E agora nós olhamos para o Brasil e, além disso, para o mundo, para ver que já não é mais, presidente, um problema das futuras gerações. Nós temos a maior seca, uma das maiores secas na história da Amazônia, nós temos sucessivas queimadas no Pantanal, nós tivemos as inundações trágicas no Rio Grande do Sul, que não foram uma fatalidade, mas sim produto de uma atuação humana na Terra e sobre o planeta que está causando esse tipo de consequências. O enfrentamento da mudança climática tem algumas dificuldades que nós precisamos superar. E a primeira delas, eu acho que nós superamos com a postura que todos nós adotamos aqui, que é superar o negacionismo. Ainda tem muita gente que não acredita que nós temos um problema real afetando a humanidade, apesar de a quase totalidade dos cientistas documentarem que é a atuação do homem na Terra que está produzindo essa consequência. A segunda razão é que o impacto dos comportamentos de hoje só vão se produzir daqui a 10, 20, 30 anos.
e, portanto, muitas vezes falta o incentivo à política para atuar, porque a política se move por ciclos de menor prazo do que o impacto ambiental que se produz. E, em terceiro lugar, porque não existem soluções locais para esse problema. As soluções precisam ser globais. As emissões na China ou nos Estados Unidos não afetam só a China, a derrubada da Amazônia não afeta só o Brasil. Portanto, nós temos dificuldades e precisamos enfrentá-las para, como disse a ministra Marina, superarmos, sobretudo, o efeito estufa. E porque eu acho que, às vezes, as pessoas não têm a noção precisa do que se trata, o efeito estufa, dito de uma maneira muito simples, mas esse também é um momento didático, é mais ou menos o seguinte: a irradiação solar chega à Terra e é refletida de volta para o espaço. Parte dessa radiação, parte desse calor, fica retida na atmosfera por gases de efeito estufa que moram lá, e é imprescindível que façam isso porque mantém a Terra em temperatura compatível com a vida humana. O que aconteceu no mundo pós-industrial é que a queima de combustíveis fósseis, sobretudo, mas também o desmatamento e outros comportamentos, aumentaram de maneira exponencial a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. E isso aumentou a retenção de calor, e é isso que vem produzindo as consequências que nós todos estamos vendo e que envolve também derretimento das geleiras e elevação dos oceanos, com o comprometimento das cidades litorâneas em muito pouco tempo. Portanto, este não é um problema teórico e este não é um problema para as futuras gerações. Esse é um problema que nos afeta aqui e agora. E o Poder Judiciário, que eu aqui represento e saúdo meus queridos colegas aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli e ministro Flávio Dino, passou a intervir nessa matéria por três razões importantes. A primeira, pelo reconhecimento de que a proteção ambiental é uma questão de direitos humanos, porque sem a observância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, outros direitos humanos são afetados. E quem olhar para o Rio Grande do Sul verá que foi afetado o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à integridade física. Em segundo lugar, porque, como disse, muitas vezes há uma certa omissão da atuação governamental, da atuação do Estado em muitas partes do mundo, e o Judiciário precisa saná-la. Mas há, sobretudo, uma grande causa, é a de que só o Judiciário tem o papel de proteger as minorias, ou de proteger, inclusive, as gerações que ainda não nasceram. E, portanto, o conceito de justiça intergeracional que está presente na Constituição brasileira é uma das motivações da atuação do Poder Judiciário nessa matéria. E o terceiro e último conceito é o de transição energética. Há um diagnóstico preciso de que a grande causa do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis como o petróleo, como o gás natural, e nós precisamos fazer uma transição energética para as fontes renováveis de energia, e essa é uma das ideias centrais do pacto que nós estamos celebrando. E, felizmente, o Brasil tem condições de ser uma das grandes lideranças ambientais do mundo, porque nós temos energia predominantemente limpa, que é a hidráulica, porque nós temos fontes inesgotáveis de energia, como a energia solar, a energia eólica do vento e a biomassa, e nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo, e aqui também eu cumprimento o professor Capobianco, uma das minhas fontes de referência nessa matéria. Portanto, a Amazônia presta serviços pela sua biodiversidade, a Amazônia presta serviços pelo seu papel no ciclo da água, despeja 20% da água fresca no oceano, e tem os rios voadores que vão irrigar o centro-oeste e o agronegócio. Só por desconhecimento alguém poderá entender que há antagonismo entre preservação ambiental e agronegócio, porque o agronegócio depende dos rios voadores que vêm da Amazônia. E o terceiro e grande papel é o seu papel no armazenamento de carbono, que é a grande contribuição que o Brasil dá para a mitigação climática no mundo contemporâneo. Portanto, presidente e senhores ministros,
É com grande satisfação que o Poder Judiciário participa desse pacto pela transformação ecológica com medidas muito concretas, que no Executivo envolve um mapeamento e cadastramento de áreas públicas e de áreas privadas para se monitorar, inclusive, o desmatamento e ocupação ilegal. Em segundo lugar, do ponto de vista do Legislativo, para a criação de marcos legais, criando o mercado de carbono e, igualmente, no plano do Poder Legislativo, o marco legal da produção de energia eólica offshore. E no âmbito do Judiciário, nós vamos priorizar as ações ambientais, as ações fundiárias e vamos desenvolver um grande programa de descarbonização do Judiciário. Presidente Lula, eu estive na China, numa viagem institucional, estive com a presidente Dilma Rousseff, que preside o BRICS, e consegui até com um dinheirinho para nós financiarmos esse projeto de descarbonização do Poder Judiciário, construindo usinas fotovoltaicas pelo Brasil afora. Portanto, prezado presidente, senhores ministros e todos aqui presentes, essa matéria da transformação ecológica, do enfrentamento à mudança climática, se tornou urgente, já não é mais uma questão para as próximas gerações. O mundo está atrasado e com pressa nessa matéria e acho que nós temos todas as condições de liderar esse processo e penso que esse pacto de transformação ecológica é um passo, presidente, para o senhor e o Brasil, o senhor em nome do Brasil, liderar esse grande processo global de transformação ecológica que o mundo precisa e que nós temos o dever de fazer como compromisso com as futuras gerações, com os nossos filhos e com os nossos netos. Muito obrigado. Tem a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Primeira-Dama, senhora Janja Lula da Silva, Vice-Presidente Geraldo Alckmin, Ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Roberto Barroso, Ministro-Chefe da Casa Civil, Ministro Rui Costa, Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Minhas senhoras, meus senhores, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Governo Federal, deputados, deputadas, senadores, senadoras, líderes, público que hoje se faz presente nesse ato importante da celebração do Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes da República. Existem desafios que demandam uma ampla e decidida concertação entre todos os atores relevantes. A efetivação do desenvolvimento sustentável é certamente um deles. O pacto que hoje se assina pode ser visto como a manifestação de uma visão estratégica essencial para uma resposta eficaz a graves e urgentes problemas que a humanidade tem diante de si. Esta visão, aliás, já vem sendo espontaneamente demonstrada pelo povo brasileiro, desde os eventos climáticos extremos, como a recente catástrofe do Rio Grande do Sul. Cidadãos e organizações espontaneamente mobilizaram-se para, junto com as autoridades governamentais, prover socorro a todas as vítimas. A sociedade mostra, assim, consciência de que os problemas ambientais são problemas coletivos.
Todos devemos trabalhar juntos para enfrentá-los e, mais importante ainda, para preveni-los. A sensibilidade demonstrada pelo nosso povo deve ser replicada pelo Estado, como dita a Constituição brasileira, Legislativo, Executivo e Judiciário, de forma independente e harmônica, devem trabalhar juntos pela satisfação do direito dos cidadãos ao meio ambiente equilibrado. Eis a razão de ser do presente pacto, ministro Barroso, presidente Lula, presidente Rodrigo Pacheco. Espera-se, claro, que ele dê frutos e sirva de exemplo para outras iniciativas, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta. Vivemos em um território de riquezas naturais e paisagens, ministra Marina, exuberantes, e sabemos que isso legitima e nos impele a exercer papel de liderança global nesse aspecto. Em muitos aspectos, nosso país já é, presidente Lula, esse exemplo. Já é esse exemplo para o mundo. O próprio pacto reconhece isso, ao propor o aprofundamento de algumas linhas de ação que já vinham sendo adotadas pelos poderes do Estado à luz dos compromissos internacionais pelo Brasil assumidos. Ao longo deste biênio e do anterior, pela Câmara dos Deputados, posso falar, a Casa vem dando prioridade à apreciação de proposições voltadas a promover a transição energética e a defesa do meio ambiente. São, em conjunto, aquilo que tenho chamado de pauta verde do Legislativo. Entre os resultados concretos deste esforço, contam-se o Programa Nacional de Bioquerosene, o Marco Legal da Microgeração e Mini-Geração Distribuída, a Emenda Constitucional sobre o aumento de competitividade dos biocombustíveis e o recente Programa de Mobilidade Verde e Inovação do Programa MOVER. Há também projetos já aprovados na Câmara dos Deputados, agora submetidos ao exame do Senado Federal, tais como aqueles que tratam da produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, da produção energética eólica offshore, do mercado de carbono, entre outros. A coerência entre os compromissos agora assumidos e o que já vinha sendo feito é fator que aumenta a credibilidade do pacto, mostra que esse ato é uma agenda que já está sendo implementada, pronta para avançar mais rápido por meio da cooperação entre os signatários. A proteção do nosso meio ambiente, geração de riqueza e inclusão social estão hoje fortemente entrelaçadas e assim devem seguir. Devemos dispor de nossas riquezas naturais de maneira responsável e inovadora, concebendo, produzindo e adotando as tecnologias que certamente marcarão o futuro da economia mundial, rumo ao desenvolvimento sustentável, em linha com o que estamos fazendo na transição energética do Brasil. Esta agenda, sim, fortalece o país, também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento. Defender o meio ambiente dentro desta visão do desenvolvimento sustentável é buscar que o nosso país influencie as novas tendências da produção e comércio globais, ao tempo que garanta padrões mais elevados de bem-estar para os brasileiros e para o conjunto da comunidade internacional. Toda a contribuição para esse objetivo é um legado que deixamos para gerações vindouras. Assim, é com muita satisfação que participamos desta iniciativa da confecção desse pacto. Muito obrigado.
Com a palavra, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, senhor vice-presidente da República Geraldo Alckmin, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, senhoras ministras e ministros de Estado, meus cumprimentos também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, governadores e vice-governadores dos estados. Meus cumprimentos também muito especiais aos meus colegas parlamentares, e o faço na pessoa da senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, aqui presente. O Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes do Estado brasileiro sela um compromisso necessário e primordial que incorpora um modelo de desenvolvimento mais sustentável para o nosso país. O que tenho chamado de novo modelo consiste em uma verdadeira mudança de paradigma. Representa o respeito e a valorização do meio ambiente na formulação das políticas públicas. Nesse aspecto, temos a oportunidade de focar em novas formas de produção que possam gerar desenvolvimento de forma neutra, formas de produção que não agravem o efeito estufa e sobrecarreguem o meio ambiente, formas de produção que não promovam a poluição dos rios, o esgotamento dos recursos naturais e o desmatamento de nossas florestas. No mundo contemporâneo, o cuidado com o meio ambiente surge como uma obrigação para a humanidade, e em especial para nós brasileiros. Temos uma relação única com a natureza. A Amazônia, a maior floresta do mundo, concentra 60% de sua extensão no Brasil. As maiores reservas de água doce e o vasto acesso à energia renovável são também valiosos patrimônios de nosso país. Nenhuma outra nação dispõe de uma capacidade natural equivalente à nossa. São inúmeras as valências que nos colocam facilmente no rumo da sustentabilidade. A liderança ambiental é nossa vocação natural. A dádiva divina nos impõe o dever do cuidado. Assim, cabe-nos fazer uso adequado dessa posição, assumindo o dever de influenciar o entendimento internacional sobre as questões ambientais. Além disso, considero que nos compete também a formulação de uma cultura institucional que sirva de modelo para os demais países. Esse é um caminho natural e que o mundo reconhece como sendo nosso, do Brasil. As portas estão abertas para que possamos honrar a nossa obrigação. No cenário internacional, o Brasil é tradicionalmente um ator presente e ativo em tratados e convenções climáticas. Promovemos a ECO 92, aderimos ao Acordo de Paris, reafirmamos nosso compromisso em limitar o aquecimento global e em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E estamos comprometidos com as diretrizes tanto da Convenção sobre Diversidade Biológica quanto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Da mesma forma que seguimos apoiando os protocolos derivados dos acordos mais abrangentes. As regras e princípios em vigor foram analisados tempestivamente pelos três poderes da República, fazem parte do nosso ordenamento jurídico e ocupam uma agenda especial nas reuniões oficiais e nos encontros formais. Considero que o consenso institucional nas questões ambientais dá um passo importante com a assinatura deste compromisso entre os poderes da República. Um passo sólido na criação de novas normatividades e padrões de conduta. Com essa iniciativa, presidente Barroso, a quem rendo minhas homenagens como um grande entusiasta deste pacto, estamos erigindo o alicerce de nossos patamares de preservação ambiental. Tenho convicção
que o desenvolvimento sustentável passa por um equilíbrio democrático harmônico e colaborativo entre os poderes institucionais. Este compromisso apresenta princípios e diretrizes de um novo desenvolvimento em 3 eixos. O primeiro, relacionado ao ordenamento territorial e fundiário. O segundo, relativo à transição energética. E o terceiro, associado ao desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Os 3 eixos juntos formam a espinha dorsal de implementação e acompanhamento das 26 matérias prioritárias indicadas neste Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro. Com definições transparentes e necessárias, o pacto fortalece a posição do Brasil como líder na segurança ambiental, climática e alimentar, apontando que o desenvolvimento sustentável é a única maneira de garantir a prosperidade e o bem-estar das gerações presentes e futuras. Essa é uma iniciativa corajosa, inteligente, histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras. Que alegria podermos dar essa contribuição tão fundamental ao futuro de nosso país. Em nome do Senado Federal Brasileiro, que neste ano celebra os seus 200 anos de história, o meu muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, assinam o Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro. O Pacto pela Transformação Ecológica reforça o papel do Brasil como líder global na temática ambiental e demonstra o reconhecimento da necessidade de uma ação coordenada entre os 3 poderes para enfrentar os desafios climáticos. A iniciativa conta com 3 eixos prioritários: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu tirar isso aqui. Eu estava comentando com o ministro Barroso e estava chamando o meu cerimonial para nunca mais me colocar sentado do lado do Pacheco numa solenidade. Porque se os fotógrafos quiserem pegar o rosto dele, não pega o meu. Se pegar o meu, não pega o dele. Então é importante daqui para frente dar uma certa distância
eu ficava melhor perto de alguém de 1,70 m e não de alguém de 1,95 m. Minha querida companheira Janja, queria cumprimentar a ex-presidenta da República da Irlanda, Mary Robinson, que está aqui sentada na frente, visitando o Brasil. E queria cumprimentar uma outra visita ilustre, o ministro de Estado para a Segurança Energética e Descarbonização do Reino Unido, Ed Miliband, que está ao lado do Celso. Cumprimentar o meu querido companheiro Geraldo Alckmin, meu querido companheiro Rodrigo Pacheco, meu querido companheiro Arthur Lira, meu querido companheiro Roberto Barroso e meus companheiros ministros e ministras que estão aqui presentes. Como tem eleição esse ano, eu vou citar o nome de todos, que é para poder, se alguém quiser ser candidato, os eleitores lembrarem que eu citei a nominata. Eu quero cumprimentar o Rui Costa, quero cumprimentar o Ricardo Lewandowski, quero cumprimentar a Márcia Maria, a embaixadora Maria Laura, secretária-geral do Itamaraty, nosso companheiro Fernando Haddad, nosso companheiro Renan Filho, nosso companheiro Carlos Fávaro, Nisa Trindade, Simone Tebet, Esther Dweck, Luciana Santos, Marina Silva, Paulo Teixeira, Jader Filho, André de Paula, Cida Gonçalves, Roberta Lima, que é substituta da Igualdade Racial, Sônia Guajajara, dos povos indígenas, Márcio Marcelo, da Secretaria-Geral, e meu querido companheiro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e o embaixador Ibrahim Mohamed Khalil Al-Zabin, do Estado da Palestina no Brasil, em nome de quem cumprimento todos os embaixadores aqui presentes. Meus queridos companheiros, ministros da Suprema Corte Flávio Dino, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, nossa ex-procuradora-geral da República, Raquel Doge, governador do Estado, Eduardo Rido, do Estado do Mato Grosso, e Antônio Denário, de Roraima, Walter Alves, vice-governador do Rio Grande do Norte, senadora Leila Barros e senador Ibenê Machado, PSD do Maranhão, deputados e deputadas federais Gleice Hoffmann, Antônio Brito, Hildo Rocha, Rubens Ottoni e o companheiro Vicentinho, companheiro ministro Lélio Bento, ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público do nosso querido país, meus amigos e minhas amigas. O pacto que estamos firmando hoje simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento dos maiores desafios do nosso tempo, com a profundidade e a urgência que a crise climática exige. A união dos três poderes em torno de uma proposta comum é o testemunho da força e da maturidade da nossa democracia. A Constituição de 1988, escrita sob a égide da esperança, consagra o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este pacto, no entanto, é mais do que o cumprimento de um dever legal. É um pacto de responsabilidade com o nosso querido planeta. As tempestades que devastaram o Sul e as secas que castigaram a Amazônia são os gritos de alerta da natureza chamando pela nossa atenção. E nossas ações serão quanto mais efetivas com a união das nossas forças, rumo a um modelo de desenvolvimento que respeita a dignidade humana e a integridade dos nossos ecossistemas. Estabelecemos um novo marco para o país, no qual a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social e climática se tornam pilares centrais de nossas políticas públicas. Os compromissos que assumimos nesse pacto vão desde a priorização de legislações ambientais até o aceleramento do ordenamento territorial.
da transição para uma economia de baixo carbono até o incentivo às atividades econômicas que geram um emprego de qualidade com respeito à preservação dos nossos biomas. Esta não é, portanto, apenas uma agenda ambiental centrada em setores específicos, a exemplo da transição energética que se encontra em curso. Também não se trata de um plano ambiental isolado, e sim de uma proposta de reformulação do nosso modelo de desenvolvimento econômico, que considera todos os aspectos da relação entre a sociedade e o meio ambiente. Queridas amigas e queridos amigos, o dia de hoje carrega um profundo simbolismo. Esse pacto sinaliza que o desenvolvimento que buscamos não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado perene e inclusiva. Esse simbolismo se traduz na imagem de uma nação que se une, converge e constrói em conjunto, sem segregações permeadas pelo ódio ou pela intolerância. Da mesma forma que fizemos em 2003 a 2009 para aprimorar o sistema de justiça do Brasil, esta união entre executivo, legislativo e judiciário comprova a capacidade de convergência para uma transformação necessária e urgente. Ao unir nossas forças em torno desse objetivo comum, estamos enviando uma mensagem clara ao mundo. O Brasil está preparado para assumir o protagonismo global no enfrentamento à crise climática. Protagonismo que se reflete na presidência do G20, quando elegemos como tema a construção de um mundo justo e um planeta sustentável. Protagonismo que demonstramos em cada participação nos nossos principais fóruns mundiais e que fortalecemos com a escolha de Belém como sede da COP, da COP30 em 2025. O Brasil se encontra diante de um chamado urgente: assumir com coragem e determinação o papel de guardião da vida em todas as suas formas. Temos a maior floresta tropical do planeta. Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Ocupamos a privilegiada posição de potência produtora de biocombustíveis, movendo o mundo com produtos não poluentes. Nosso transporte já dispõe da matriz energética mais renovável do mundo, com mais de 21% de participação de biocombustíveis. A assinatura desse pacto é mais uma demonstração do nosso compromisso com o enfrentamento da emergência climática. Por isso, é com gratidão que me dirijo ao ministro Luiz Roberto Barroso pela forma como conduziu a concretização desse momento histórico que estamos vivendo agora. O Supremo Tribunal Federal reforça aqui o compromisso de nossa justiça com o avanço do Brasil. Agradeço também ao senador Rodrigo Pacheco e ao deputado Arthur Lira, cujas atuações em torno dessa aliança simbolizam a força do diálogo e a vital importância da conciliação em tempo de desafios. Gostaria de saudar também o ministro Fernando Haddad pela iniciativa de lançar durante a COP28 no ano passado o plano de transformação ecológica que hoje ganha novas dimensões com a assinatura desse pacto. Minhas amigas e meus amigos, é preciso olhar não apenas as árvores, mas também as pessoas que vivem em torno delas. Esse é o caminho que escolhemos seguir. Cada ação do nosso governo está comprometida com a redução das desigualdades. Precisamos lembrar que, além da pauta climática, não é custo.
Precisamos lembrar que a pauta climática não é custo. Além de imprescindível para a sobrevivência do planeta e da humanidade, ela gera oportunidade de emprego e renda. Essa visão abrangente de desenvolvimento está profundamente ligada ao papel fundamental do investimento público. Seja na indústria de biocombustíveis sustentáveis, seja nas obras do novo PAC, que inclui pelo menos 20 empreendimentos de combustíveis de baixo carbono. Sobre a competente liderança da ministra Marina, lançamos a Estratégia Nacional de Bioeconomia, que combina a defesa do meio ambiente com geração de emprego e renda, inclusão social e fomento à ciência, tecnologia e inovação. Lançamos o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva. Ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida nas grandes cidades, o MOVER estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade. Minhas amigas e meus amigos, queremos garantir que as decisões tomadas aqui reverberem em todo o território brasileiro e também no exterior, trazendo mudanças concretas e duradouras. Este é um país que voltou a ter projeto de nação e uma visão de futuro. No começo deste ano, na mensagem que enviamos ao Congresso, eu afirmava que 2023 havia sido um ano em que nunca se fez tanto pelo nosso povo em tão pouco tempo. E que isso só tinha sido possível porque nossas instituições agiram de forma independente e harmoniosa, com os três poderes unidos e firmes nas respostas aos desafios urgentes, resolvendo questões que há muito tempo estavam sendo esperadas. Meus amigos e minhas amigas, não faz muito tempo que tomamos posse nesse novo mandato à presidência da República. Apenas 1 ano e 8 meses. Não completamos ainda 1 ano e 9 meses. Quem tem pressa que meu tempo passe não sou eu. Eu estou muito tranquilo aqui. O problema é que eu disse no meu discurso, logo depois que eu ganhei as eleições, que uma das minhas vontades e da minha responsabilidade era tentar recuperar este país a viver na normalidade, a viver da democracia, a compreender que a democracia não é um pacto de silêncio em que todos obedecem apenas um, mas a democracia é uma sociedade em movimento, brigando por conquistar cada vez mais direitos. E a minha alegria é que hoje, ministro Barroso, senador Pacheco, deputado Lira, a minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os três poderes aqui, já tínhamos juntado quando teve o golpe de 2008, mas juntar ele agora demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir seu dever. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a cerimônia de assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica, que marca essa iniciativa inédita de união dos três poderes em torno da agenda ambiental e climática. As ações estão divididas em 3 eixos: o ordenamento territorial e fundiário, a transição energética e o desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. Ao todo, 26 medidas devem ser implementadas pelo Executivo, Legislativo e